Olá pessoal, como vão? Espero que estejam todos bem. Esse vídeo é para dar continuidade à exposição do conteúdo programático da nossa disciplina Direito Comercial 1. Nesse tópico ainda estamos tratando da teoria geral da empresa e hoje, nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre nome empresarial. Eu vou tratar de alguns aspectos gerais. Mas antes de avançar, a distinção entre o nome empresarial e outros sinais que o empresário utiliza, como a marca, o título de estabelecimento, isso nós já tratamos em um outro vídeo. Então, se você for aluno da disciplina, aluno meu da graduação da UFOP, eu vou te pedir que assista primeiro o vídeo com sinais distintivos e depois volte aqui. Isto dito, isso posto, vamos começar então a falar sobre nome empresarial. Nome empresarial, gente, é aquele sinal com o qual o empresário exerce a atividade. Uai, Cláudio, mas ele exerce a atividade com a marca também? Não, mas veja bem, exerce aqui é no sentido de o nome que ele usa para realizar os atos jurídicos referentes à atividade empresarial. Então, quando ele realiza uma contratação, o nome que vai constar do contrato é o nome empresarial. Na nota fiscal, o nome que vai estar lá, eu não estou falando desses recibos de pagamento de cartão de débito, de crédito, não. Estou falando de nota fiscal. O nome que vai estar lá é o nome empresarial. Então, o nome empresarial é o nome com o qual o empresário exerce a atividade. Ah, Cláudio, mas existe um empresário individual, que é uma pessoa natural. Ele não vai exercer a atividade, não é com o nome dele de pessoa natural, não? Não, ele vai ter um nome empresarial. Então, nome empresarial é isso. É essa expressão pela qual o empresário exerce a atividade. E isso está na legislação. O Código Civil, no artigo 1155, vai dizer: considera-se nome empresarial a firma ou denominação, essas são espécies de nomes, nós já vamos falar disso, de conformidade com este capítulo para o exercício da empresa. O que o código quer dizer com exercício da empresa é justamente a realização de atos jurídicos, de negócios jurídicos que estejam relacionados à atividade empresarial. Então, esses atos são realizados usando o nome de empresário e não o nome, eventualmente, de pessoa natural. Vejamos. Acabamos de ver, o próprio dispositivo da lei mencionou que existem duas espécies de nome empresarial: a firma ou a denominação. Firma também é conhecida como razão. Historicamente, havia uma distinção, você falava firma individual para o empresário individual e razão social para as sociedades, mas hoje essa distinção não existe mais na legislação. Então é mais um resquício, né, do que foi no passado. Hoje, se você falar firma ou razão, quer dizer a mesma coisa. É só especificar. Firma individual, firma social. Então, nós temos duas espécies de nome: firma ou denominação. E cada um desses nomes será formado, elaborado, de acordo com critérios distintos. A lei vai dizer, ou melhor, a Instrução Normativa número 81 de 2020 vai dizer, em seu artigo 18, que o nome empresarial atende aos princípios da veracidade e da novidade. O que é que isso quer dizer? Para as firmas, o princípio da veracidade significa que o nome é elaborado com base no nome de quem está por trás daquela atividade. Como assim? Se nome de empresário individual, que é pessoa natural, você vai pegar o nome da pessoa natural e com base nela vai criar o nome empresarial. Se é nome de sociedade, você vai pegar o nome dos sócios e com base no nome dos sócios, você vai criar o nome empresarial. Se é uma EIRELI, você vai pegar o nome do instituidor e com base no nome do instituidor, você vai criar o nome empresarial. Isso é o princípio da veracidade. Você olha ali
e ver quem é que está por trás. Obviamente não todo mundo, mas alguém que esteja por trás daquela atividade. Firma, normalmente, é o nome utilizado em pessoas jurídicas de responsabilidade ilimitada. É uma regra, tem exceção. E isso faz sentido. Talvez você pense assim: Cláudio, para que eu vou pôr meu nome no nome de uma sociedade, supondo que eu tenha escolha? Por que eu vou usar uma firma e colocar meu nome ali? Isso só vai fazer sentido se você entender o contexto em que surgiu esse tipo de nome. Vejam, lá na vigência do Código Comercial de 1850, você está numa época em que ainda nem se elaborou muito bem a teoria da pessoa jurídica. A construção da pessoa jurídica do Código Civil vai aparecer quase 70 anos depois da entrada em vigor do Código Comercial. Então, para as sensibilidades da época, essa ideia de estabelecer relações com pessoas jurídicas não é tão natural ou não era tão natural quanto é hoje. Então, se você perguntar para um credor, você prefere ser credor da pessoa jurídica ou você prefere ser credor do comerciante tal, da praça do Rio de Janeiro, que é parente de não sei quem, filho de não sei que lá? Logicamente, a pessoa preferiria ser credora de um comerciante que tivesse credibilidade na praça. E é por isso que a firma é elaborada mostrando o nome de quem está por trás. Porque se olhava a sociedade, vamos supor, a sociedade é Silva e Pereira Companhia. Você olha ali, você vê Silva e Pereira, você fala, esse pessoal é que está por trás. E aí você tem uma maior confiança na atividade. Talvez hoje isso não seja verdade. Você prefere ser credor do professor Cláudio ou você prefere ser credor do Banco do Brasil S.A.? Obviamente do Banco do Brasil, que tem uma denominação e você não sabe quem sejam exatamente os acionistas. Sabe de alguns, talvez. Mas naquela época não. Então a ideia de firma e de firma que é elaborada com o nome de quem está, se é pessoa natural, da pessoa natural do empresário individual, se é Eireli, o instituidor, se é a sociedade, os sócios. Essa construção te permite saber, eu estou contratando com uma pessoa jurídica aqui ou uma sociedade, mas tem o nome aqui dessa pessoa por trás e que vai responder com o seu patrimônio. Via de regra, na época com certeza, vai responder com o seu patrimônio. Então esse que é o sentido de haver um tipo de nome que se preocupa em expor quem está por trás da atividade. Essa é a firma. E isso é que é a veracidade em uma firma. Cláudio, quer dizer então que eu não posso ter uma firma, meu nome é João da Silva, eu não posso ter uma firma Warner Brothers? Não. Seu nome é esse? Se o seu nome não é esse, você não pode ter essa firma, porque vai desrespeitar o princípio da veracidade. Cláudio, eu sou muito fã do Bruce Dickinson. Eu não posso colocar, meu nome é Vasconcelos. Eu não posso colocar Vasconcelos e Dickinson, sociedade em comandita. O Dickinson é sócio? Não. Então não pode. Isso é a veracidade. Entenderam? Então, em relação às firmas, a veracidade é essa menção a quem esteja por trás, é a elaboração do nome com base no nome dessa ou dessas pessoas. No que tange a denominação, que é a outra espécie de nome empresarial, tradicionalmente não se falava muito de veracidade, porque a denominação pode ser elaborada com base em qualquer expressão que não vá, obviamente, desrespeitar bons costumes, direitos da personalidade, etc. Mas não havia e não há a necessidade de mencionar quem está ali realizando a atividade. E é por isso que, na maioria das vezes, o nome que você vai encontrar, quando é possível, é denominação. Porque se um sócio sair, se um sócio entrar, não tem que mudar o nome. É mais
vamos dizer assim, fácil manter uma denominação do que uma firma. E aí hoje a lei vai dizer, ou a instrução normativa vai dizer, que são princípios que informam os nomes empresariais em geral, tanto firma quanto denominação. O primeiro deles é a veracidade. Mas para mim parece que a veracidade é mais condizente com a firma. Veracidade para denominação é o quê? Se eu posso usar qualquer expressão, é mencionar o objeto que é exercido. Então a lei às vezes vai exigir isso, e aí você vai ter que mencionar o objeto que efetivamente é o objeto exercido por aquela pessoa jurídica, eventualmente, e colocar todos os aditivos que a lei determina para o caso da pessoa jurídica específica de que se estiver tratando. Isso seria a veracidade na denominação. Mas, de novo, veracidade originalmente se referia mais especificamente à firma. Agora que nós já chegamos até aqui, deixa eu colocar a seguinte questão. Então, se eu sei que o empresário exerce atividade com o seu nome empresarial, e eu sei que existe né, o nome do tipo firma e o nome do tipo denominação, quando que eu vou usar cada espécie de nome ou que nome eu posso usar em cada situação? Basicamente é o seguinte, pessoal. Empresário individual tem como nome a firma. Ponto. Não vai haver empresário individual com denominação. É o que a gente chama de firma individual. Código Civil, artigo 1156. O empresário opera sob firma constituída por seu nome completo ou abreviado, aditando-lhe, se quiser, designação mais precisa da sua pessoa ou do gênero de atividade. Então, o nome do empresário individual é elaborado com base no seu nome de pessoa natural. Por que com base? Porque às vezes ele pode ter que fazer alguma alteração. Por exemplo, se você chama João da Silva, deve haver outro. Então você vai chamar João da Silva? Não. Você vai chamar João da Silva e aí põe o CPF, é um aditivo que diferencia. Houve até discussão se isso era possível no passado e entendeu-se que sim. Ou às vezes, João da Silva, comerciante da praça tal. João da Silva, armarinhos. João da Silva. E aí você põe um aditivo para diferenciar. Mas você percebe que aqui nós estamos falando de um nome que é elaborado com base no nome de pessoa natural, mas não equivale ao nome de pessoa natural? Assim, quem contrata com esse empresário saberá de quem se trata, embora o nome seja outro, seja o nome de empresário. Então agora ele não vai mais usar o nome de pessoa natural? Vai, para aquilo que ele realizar como pessoa natural e que nada tem a ver com a sua atividade empresarial. Então, empresário individual, firma. E a Eireli? Na Eireli, o instituidor poderá escolher. E aí, obviamente, a depender da escolha que ele fizer, ele vai se submeter às regras específicas daquele tipo de nome. No Código Civil, o artigo 980-A, no parágrafo 1º, já diz: o nome empresarial deverá ser formado pela inclusão da expressão Eireli após a firma ou denominação social da empresa individual de responsabilidade limitada. E assim, em se tratando de firma, será elaborada com base no nome da pessoa do instituidor. Em se tratando de denominação, haverá uma liberdade. A pessoa do instituidor poderá usar uma expressão qualquer, é o que a gente chama de expressão fantasia. Não é nome fantasia, não. Expressão fantasia, porque ela não se refere à veracidade. Então, a pessoa usa uma expressão qualquer e coloca a expressão Eireli no final. Lembrando que denominação vai mencionar o objeto. Então, mencionando o objeto, padaria Pão Feliz Eireli é uma denominação. Se nós estivéssemos falando de uma firma, Cláudio Silva
EIRELI. Entenderam? Então, empresário individual, firma. EIRELI, ou firma ou denominação. Quem decide? O instituidor, ao instituir a pessoa jurídica. E em relação às sociedades? Bom, quanto às sociedades, eu vou enunciar uma regra aqui. E aí a gente parte da regra para conferir as exceções. Qual é a regra? Nas sociedades em que exista sócio de responsabilidade ilimitada, o nome é firma. Como assim, Cláudio? Eu estou estudando Direito Empresarial 1 ainda. Eu não vi sociedades. Como assim responsabilidade ilimitada? Olha, aqui não é o espaço ainda da gente esgotar esse conteúdo, mas para que não fiquemos no escuro por enquanto. Eventualmente, a pessoa jurídica, quando deve, ela paga com o seu patrimônio. Mas esgotado o patrimônio da pessoa jurídica, ou não, minto, porque não é o patrimônio que se esgota. Esgotados os bens que compõem o patrimônio da pessoa jurídica, como fica a obrigação não cumprida? Quer dizer, ele ainda deve, não tem mais bens para alienar e não pagou. De duas, uma. Se a responsabilidade é ilimitada, você vai poder ir atrás dos sócios. Se ela é limitada, aí depende. Qual é o limite? Será que eu vou poder acionar quem está por trás? Em uma sociedade em que os sócios tenham responsabilidade ilimitada, sim. E é por isso que o nome é firma. Porque aí você vai colocar no nome da sociedade o nome daquele sócio, logicamente que não é exatamente o nome dele, mas vai estabelecer o nome da sociedade com base no nome daquele ou daqueles sócios com responsabilidade limitada. Para quê? Para que você possa olhar a pessoa jurídica, ler o nome e já saber que por trás aqueles sócios podem responder com os seus patrimônios particulares, caso o patrimônio da sociedade não seja suficiente para quitar a dívida. Então, em regra, quando existe sócio de responsabilidade em uma sociedade, o nome é firma. E agora eu vou começar a estabelecer algumas distinções. Estabelecer não, porque elas já estão muito bem estabelecidas na legislação, mas eu vou começar a apresentar as distinções, não, perdão, gente, as exceções. Primeira delas, sociedade limitada. A sociedade limitada, como o nome já sugere, não tem sócio de responsabilidade ilimitada. Pela regra, o nome deveria ser denominação. A exceção, no caso, é o fato de o nome poder ser ou firma ou denominação. Às vezes eu falo tanto firma quanto denominação, mas é um ou outro. No contrato social registrado, que resulta no surgimento da pessoa jurídica, você vai dizer qual é o nome. E aí ou vai ser firma ou vai ser denominação. Isso está no Código Civil. Artigo 1158. Pode a sociedade limitada adotar firma ou denominação integradas pela palavra final limitada ou sua abreviatura, que é aquele LTDA. A firma será composta com o nome de um ou mais sócios, desde que pessoas físicas, de modo indicativo da relação social. Então, importante aqui, o nome do sócio que vai na firma, no caso da limitada, não é de quem tem responsabilidade ilimitada, porque não existe. Seria, então, o nome de pessoas naturais. Ah, Cláudio, mas eu tenho uma sociedade aqui que não tem pessoa natural nessa limitada, então o nome não pode ser firma. Segundo, a denominação deve designar o objeto da sociedade. Aqui é que está a veracidade da denominação, né? Eu disse que veracidade normalmente é coisa de firma. Na denominação, a veracidade está nessa designação do objeto, sendo permitido nela figurar o nome de um ou mais sócios. Terceiro, a omissão da palavra limitada determina a responsabilidade solidária e ilimitada dos administradores que assim empregarem a firma ou a denominação da sociedade.
Essa última regra tem o seguinte sentido. Você olha numa sociedade, ou melhor, num contrato em que você esteja contratando com uma pessoa jurídica e aí no nome dela está limitado no final, você sabe que é uma limitada. Se não tem o limitado no final, você não sabe. Ou melhor, você pressupõe que não seja uma sociedade limitada. E aí você vai imaginar o quê? Que a responsabilidade do sócio é ilimitada. E a lei vai te proteger. Afinal de contas, caberia ao contratante ter utilizado a expressão limitada no nome da pessoa jurídica. Reorganizando o raciocínio. E o nome da sociedade, qual é? Em regra, se tem sócio de responsabilidade ilimitada, é firma. Se não tem, é denominação. Primeira exceção, sociedade limitada. Segunda exceção, cooperativas. As cooperativas, elas nem são sociedades empresárias propriamente ditas, porque o objeto dela é sempre simples, por força de lei, embora se registre na junta. Não vai ser empresária. Mas o nome das pessoas jurídicas em geral se rege pelas regras do nome empresarial, inclusive o nome de uma associação. Uma associação que tem uma denominação vai se reger pelas regras que criam uma denominação. Então a cooperativa, ela pode ter responsabilidade limitada e pode ter responsabilidade ilimitada. Vai depender do estatuto. Ainda assim, por força de lei, ela só pode ter denominação. E mais, tem que ter aquele aditivo cooperativa. Tem isso na lei? Tem, ué. Artigo 1159. A sociedade cooperativa funciona sob denominação integrada pelo vocábulo cooperativa. A cooperativa é um caso de exceção e a lei é expressa em relação a isso. Mas a lei também vai detalhar como deva ser o nome empresarial de algumas pessoas jurídicas que não são objeto de exceção. Por exemplo, a sociedade anônima. Ela não tem nenhum sócio de responsabilidade ilimitada. Todos os sócios ali têm responsabilidade limitada. E qual seria o nome então? Pela regra, denominação. Mas a lei vai ter o cuidado de prever alguns elementos específicos para a sociedade anônima. Por exemplo, artigo 1160. A sociedade opera sob denominação, foi o que nós dissemos, designativa do objeto social. É aquela característica das denominações, né? Mencionar o objeto. Integrada pelas expressões sociedade anônima ou companhia, por extenso ou abreviadamente. Aqui é o seguinte, a expressão companhia, ela vem ao início do nome. Então, Companhia de Tecidos, Companhia Brasileira de Trens Urbanos, Companhia Vale do Rio Doce, ou SA, que pode vir ao final ou no começo. Mas companhia não se usa ao final. Por quê? Porque companhia ao final é um aditivo de firma para dizer que um sócio que deveria estar com o nome no nome da sociedade não está. Então, por exemplo, a minha sociedade sou eu, mais o Pereira, mais o Oliveira. Só que a nossa sociedade chama Eu Sou Silva. Silva, Pereira e companhia. Eu não coloquei o nome de todos os sócios de responsabilidade ilimitada. Mas eu eu indiquei que havia mais sócio que não estava no nome. Isso respeita a veracidade. Ah, Cláudio, então toda vez que tiver alguém que não está no nome e que deveria estar numa sociedade, eu vou colocar o companhia no final. Às vezes outra expressão. Silva e irmãos, se os outros sócios forem irmãos do Silva, pode ser. Eu já vi uma sociedade chamada Transportadora Pereira e Sobrinhos. Não tem problema nenhum. Então, companhia, se for no começo, é aditivo de sociedade anônima, denominação. Se for no final, é uma expressão de firma para dizer que tem sócio que tem responsabilidade limitada e que, portanto, estaria na firma, mas não está. Tudo bem?
Falamos disso a pretexto de falar da regra específica da sociedade anônima, mas acabamos voltando um pouquinho na firma. Existe outra regra específica para outra sociedade, Cláudio? Tem sim. Eu sei que às vezes é mais difícil por enquanto porque você ainda não conhece. Você, meu aluno de Direito Comercial 1 do bacharelado em Direito da UFOP, DIR 541. Você ainda não viu o direito societário. Mas vamos destacar algumas outras regras referentes a outras sociedades e que estão previstas no Código. A sociedade em comandita por ações, segundo o artigo 1161, pode tanto adotar firma quanto adotar denominação. Então, os sócios é que vão escolher um dos dois tipos de nome, colocar isso no contrato e aí aditar ao final a expressão comandita por ações. A sociedade em conta de participação não pode ter nem firma nem denominação. Nesse caso, e aí vocês vão ver no futuro, é porque essa sociedade não tem personalidade e ela não é um sujeito de direito. É como se eu combinasse com você: ei, me empresta um dinheiro aí para eu investir ali e eu te devolvo o lucro. Não está criando um sujeito de direito, entende? Não está criando uma pessoa jurídica. Então nós não vamos dar um nome para isso aí. Bom, pessoal, então primeiro nós falamos o que era o nome empresarial. Aí nós falamos das duas espécies, denominação ou firma, e depois nós falamos sobre como criar um nome empresarial levando em conta a espécie de empresário. Tá ok, criei esse nome, Cláudio, e agora? Agora registre. Você vai fazer uma busca na junta comercial para saber se existe um nome já registrado e que possa colidir com esse nome que você está querendo registrar. Porque vocês viram, olha só, princípios que regem o nome empresarial. Primeiro nós mencionamos o quê? Veracidade. Mas existe também o princípio da novidade / anterioridade, significando o quê? Que você não pode registrar dois nomes que colidam, que gerem confusão. Na verdade, o colidir significa ser idêntico ou semelhante. Não pode. E se houver dois nomes que sejam idênticos ou semelhantes? Aí você vai escolher ou vai privilegiar aquele que foi registrado antes. Anterioridade. É isso que anterioridade quer dizer. Se houver no âmbito da mesma junta comercial, porque a proteção se dá nesse âmbito, na circunscrição de competência da junta comercial. Se houver dois nomes que colidam, o certo é que nem sejam registrados, porque quando você for registrar o seu, na verdade é quando você for arquivar a sua atividade, né? Ou se é uma sociedade, é quando você está registrando o contrato social. Você vai fazer uma busca para saber se já existe um nome que colide. Se existe, você vai alterar o seu de modo a não colidir. Porém, vamos supor que passe e os dois nomes sejam registrados. Qual que é a regra para resolver isso aí? É a anterioridade. Qual que foi registrado antes? Ou, se quiser, novidade. É o que foi registrado antes. É o que chegou lá e não tinha ninguém. Ele era o novo. Não é o último não, viu, gente? Novo no sentido de ter sido mais novo. Não. Esse é o que não é o privilegiado. Poxa, mas... E eu passo a ter essa proteção a partir de que momento? A partir do registro. O registro na junta comercial é o que gera, o que dá início à proteção do nome empresarial. É até, inclusive, para melhor dizer, o ato que cria o nome. Mas eu já era conhecido, mas aí não era o seu nome empresarial. O nome empresarial decorre do registro. Registrou a sociedade, registrou o contrato social, aí a própria personalidade decorre do registro. O empresário individual arquivou os seus atos na intenção de ser empresário, o nome vai decorrer desse registro. A Eireli registrou na junta comercial, o nome vai decorrer desse registro. E de novo, gente, nomes empresariais, denominações especificamente, também se referem àquelas pessoas jurídicas que não sejam empresárias. Então, uma denominação de uma associação vai se submeter a essas mesmas regras.
uma denominação de uma fundação, levadas em conta as especificidades, também vai se submeter a essas regras. Então, a EIRELI registrada no cartório também vai se submeter a essas regras e o nome passa a ser protegido a partir do registro. Porém, o registro na junta resulta em uma proteção ao nome no âmbito estadual ou distrital, a depender do caso, né? Mas no âmbito estadual, já um registro no cartório geraria a proteção só na circunscrição daquele cartório, que muitas vezes corresponde ao município, a depender do caso. Então, olha só, nome empresarial é protegido. Qual que é a proteção? No âmbito de atuação daquela junta comercial, não pode haver outro nome que seja idêntico ou semelhante. No próximo material nós vamos tratar sobre o que seja ser idêntico ou ser semelhante. Então, no âmbito daquela junta não pode haver nome assim. Mas, Cláudio, a minha atuação é nacional. Eu gostaria de ser protegido em outros estados da federação. Então, você pode de duas uma, ou arquivar, né, uma filial ou fazer um pedido e um arquivamento específico de proteção do nome. E aí você vai ter a proteção desse nome de uma pessoa jurídica que é, no nosso caso aqui, de Minas Gerais, lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, desde que tenha registrado em cada uma dessas juntas comerciais essa intenção de proteção do nome. Eu não preciso registrar a pessoa jurídica lá, não. Não, se você não vai ter uma atuação mais específica, não vai ter uma filial lá, não precisa ter o registro lá. Na verdade, o registro nem precisa ser feito necessariamente lá pela sistemática atual. Mas o que eu estou querendo dizer é, você registra a pessoa jurídica, o empresário, numa junta comercial e pode arquivar um pedido de proteção ao nome em outras juntas e aí a proteção vai se dar em outras juntas. Poxa, Cláudio, mas e nacionalmente não existe não? Não, você teria que ter esse trabalho em todos os estados. A proteção nacional existe para marcas. E na maior parte dos casos, a clientela vai te conhecer, vai conhecer os seus produtos e serviços, pelas marcas. Nós demos o exemplo naquele vídeo sobre sinais distintivos, falando do McDonald's. Qual que é o nome do McDonald's? As pessoas não sabem. Então elas conhecem o quê? McDonald's, que é a marca. No caso é título de estabelecimento também. Então isso pode ter proteção nacional, a marca, mas o nome empresarial só se houver esse pedido em cada junta comercial respectiva. Quer dizer, não é a medida menos burocrática, não, mas hoje, com a informatização dos procedimentos, já é muito melhor do que foi no passado, em que você tinha que fazer o arquivamento em cada junta, com correspondência, comunicação. Isso já está bem mais fácil nos dias de hoje. Agora eu vou colocar a instrução normativa aí, o artigo 18, instrução normativa 81 de 10 de junho de 2020. Gente, essa instrução normativa, vamos ficar alerta aí, porque na maior parte das vezes, quando a bibliografia cita alguma instrução normativa, é provável que se trate de instrução normativa já superada, porque essa de número 81, ela faz o papel de uma consolidação, ela reúne em si o que era o objeto de várias outras instruções e as revoga. Então vamos prestar muita atenção, se aparecer outra instrução normativa, confere se está revogado. Mas aí, artigo 18, o nome empresarial atenderá aos princípios da veracidade e da novidade. De novo, gente, novidade porque quando você vai registrar, seu nome tem que ser novo. Se já existir um nome desse, idêntico ou semelhante, você não consegue registrar. Conseguir. Então, nós vamos resolver o problema da colidência com base nessa novidade / anterioridade. Qual dos dois nomes já existia antes? Esse aqui. Então, é ele que vai prosperar. Parágrafo 1º. O nome empresarial compreende a firma e a denominação. Já vimos. Parágrafo 2º. A firma é composta pelo nome civil de forma completa ou abreviada. Parágrafo 3º. A denominação é formada com quaisquer palavras da língua nacional e estrangeira.
E agora, gente, só para fechar esse vídeo, eu quero mencionar aqui algumas especificidades trazidas pela instrução normativa. Como assim especificidades? Aditivos que em certos casos nós temos que colocar nos nomes. Só lembrando aqui, aquele aditivo das EPPs e MEs, microempresas e empresas de pequeno porte, que é o que a gente chama de aditivo de porte, né? Se diz que é grande ou pequena a atividade ali, isso não se usa mais. Então você não vai colocar essas expressões no nome do empresário. Mas algumas coisas devem ser colocadas a depender da especificidade. Por exemplo, artigo 21 da Instrução Normativa. Nos casos de recuperação judicial, após a anotação no registro de empresas, o empresário individual, a EIRELI e a sociedade empresária deverão acrescentar, após o nome empresarial, a expressão em recuperação judicial. Artigo 19. A expressão grupo é de uso específico dos grupos de sociedades organizados. Artigo 20. Ao final dos nomes do empresário individual, da EIRELI e da sociedade empresária e da cooperativa que estiverem em processo de liquidação, após a anotação no registro de empresas, deverá ser aditado o termo em liquidação. Percebam que são casos em que você coloca um aditivo para que a pessoa que esteja tratando com aquele empresário tenha informações sobre ele. E isso também é princípio da veracidade. Para que eu vou colocar que a pessoa está em liquidação? Porque isso você vai contratar com ela, você sabe, ou ela está encerrando a atividade. Para que eu vou colocar que está em recuperação judicial? Porque se você for contratar com essa pessoa, você vai ver o nome dela em recuperação. Será que eu tenho interesse nesse contrato, nessa relação? É o princípio da veracidade, por meio de aditivos que dão mais informação a quem contrata ou a quem interage com esse empresário. Pessoal, então falamos aqui da proteção e para ainda completar o conteúdo, eu devo falar sobre como se resolvem os casos de colidência. E aí nós precisamos falar do que é identidade e do que é semelhança para então resolvermos ou para então estabelecermos como resolver os casos em que os nomes sejam idênticos ou semelhantes. Mas isso eu vou fazer em um outro material. Por enquanto eu fico por aqui e com o que nós já vimos agora nós temos uma noção inicial para começar o nosso estudo de nome empresarial. Um abraço a quem tem me acompanhado até aqui e espero encontrá-los no próximo vídeo em que vamos falar do restante do conteúdo, do nome empresarial. Até lá!